Seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Eu convido você também a acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Cresce a incidência de infarto entre mulheres jovens no país. Aumento no número de visitantes. Cerca de 900 mil passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu no primeiro semestre de 2023. Centro Universitário DC homenageou o PhD professor Luciano Sasso. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que o Centro Universitário DC homenageou o PhD professor Luciano Sasso, que está em Foz do Iguaçu para uma série de palestras nos congressos de saúde da instituição. O vice-reitor da Universidade Sapienza de Roma, o professor PhD Luciano Sasso, recebeu nesta sexta-feira da reitoria do Centro Universitário DC uma placa em homenagem ao extenso trabalho de pesquisa dedicado à área da saúde. É um grande prazer estar aqui hoje e receber essa homenagem da equipe da UDC. E novamente, estou gostando da visita. Conheci muitas pessoas interessantes e os alunos estavam bem motivados. Isso tornou a visita bem mais interessante. Continua sendo um grande prazer, pois foi há muito tempo atrás e mesmo assim mantivemos contato por e-mail. E então, durante esses últimos anos, devido ao Covid, virou comum se comunicar pelo Zoom. Resumindo, realizamos várias atividades juntos. Reforçando, é um prazer poder estar aqui e fazer essa viagem para Foz do Iguaçu. Realmente estamos de olho nessa possibilidade e pensando nos próximos passos. E para mim, seria um prazer consolidar ainda mais essa colaboração, além de planejar novas atividades no futuro. Porém, ainda temos que conversar e decidir qual será a melhor maneira de proceder. O pró-reitor do Centro Universitário DC, professor Dr. Fábio Prado, destacou o comprometimento de Luciano Sasso com as questões ligadas à saúde e a honra de tê-lo como palestrante nos congressos. Uma homenagem pela história dele na área da educação. Ele é um pesquisador raiz, né? A vida dele é de pesquisa, publicação, é um dos maiores do planeta. Na área de saúde, principalmente farmácia, medicina, biomedicina, odonto, toda a área de saúde. Então, eu fico feliz de ele estar aqui novamente fazendo essa integração, e ele puxa muito forte, é um dos professores que vieram 253 professores aqui da Europa e dos Estados Unidos. Ele é um dos mais fortes na área de pesquisa raiz, como eu usei o exemplo. Então acaba incentivando e já tem mais eventos para o próximo ano. Ele já deu palestra no nosso congresso aqui em Medianeira. Ele fica feliz, né, de estar recebendo notoriedades globais aqui em nossa instituição. Do ano que vem, vamos ver para levar alunos para a Itália lá novamente. A gente já levou muitos grupos para lá. Então tem bastante coisa em andamento. Mas eu fico feliz que acaba incentivando ele muito forte a parte de publicação científica, artigos, pesquisas, que é o ponto focal dele. O professor PhD Luciano Sasso possui uma extensa experiência em relações internacionais. É vice-reitor da Universidade Sapienza de Roma desde 2014, uma das mais antigas da Itália, autor de mais de 300 artigos científicos em revistas internacionais. Atualmente é presidente da Única, rede das universidades das capitais da Europa, e também está na presidência da Cúpula Mundial da Saúde e faz parte do comitê diretor da Associação de Saúde Acadêmica Centros Internacionais. O setor de serviços no Brasil encerrou o primeiro semestre de 2023 com alta de 4,7% em sua atividade econômica. A pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra o resultado obtido com alta de 0,2% na passagem de maio para junho, puxada pela recuperação parcial dos serviços profissionais, administrativos e complementares. O aumento do volume de serviços se deu em 16 unidades da federação. O Paraná ficou em segundo nesse ranking, com 1,9% entre os setores que contribuíram para a variação positiva de junho. Estão as empresas de atividades jurídicas, administração de cartões de desconto e de programa de fidelidade e de engenharia. Esses prestadores de serviços fizeram com que os profissionais administrativos e complementares interrompessem a queda contabilizada em maio a abril.
E veja no próximo bloco, cresce a incidência de infarto entre as mulheres jovens no país. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. Estamos de volta e falando que cresce a incidência de infarto entre as mulheres jovens no país. Saiba agora por que isso acontece e como prevenir esse problema de saúde. A incidência de infarto em mulheres jovens de 15 a 49 anos no Brasil passou de 7.100 casos para cada 100 mil habitantes em 1990 para 11.600 casos em 2019. Em 3 décadas, o aumento foi de 62%. O cardiologista Odilon Sen explica o que tem provocado esse crescimento. Existem vários fatos que podem explicar esse fenômeno, né? Mas uns que estão muito ligados é o fato da mulher entrar, a vida profissional dela, entrar no mercado de trabalho, e com isso gerou mais estresse. Você sabe que a mulher é que nem bombril, 1001 utilidades. Ela atende um serviço doméstico, que não é coisa pouca, que é bastante, muita gente não valoriza, mas é um trabalho hercúleo, né? Ela vai no mercado de trabalho, ela enfrenta ônibus, ela enfrenta o estresse do transporte, vem para casa, às vezes, por situações financeiras, tem divergências com o marido, com criança, então o estresse dela multiplicou. A exposição a outros fatores de risco também aumenta, sabe? Então, isso, a própria epigenia também está envolvida nessa situação. O que é epigenia? Epigenia é um fator genético associado ao meio ambiente onde você se encontra, né? Fatores alimentares, alimentação pouco saudáveis, né? Então, nós tínhamos que seguir mais a dieta mediterrânea, que é comer bastante fruta, verdura. O nosso prato tem que ser colorido, né? E não só carne, principalmente alimentos processados em supermercado. Eu considero isso um veneno. Se você vai comer lá de vez em quando, tudo bem, mas isso servir de base na tua alimentação é perigosíssimo, né? Então a mulher aumentou muito o estresse dela. O tabagismo é outro fator de risco importante, a obesidade, o diabetes, né? O diabetes aumentou muito, com isso as mulheres que ficam mais expostas a esses fatores de risco têm maior chance de ter o infarto. E veio a Covid, né? Então a gente tive pacientes também que tiveram complicações por causa do Covid, tiveram morte súbita, outros fizeram vacina. Então a proteína spike também está muito envolvida na trombogênese interna dos vasos. A proteína spike é uma proteína que ela irrita a parede interna dos vasos e ela pode formar pequenos coágulos. Pode fazer trombose cerebral, trombose cardíaca, pode fazer um infarto intestinal e assim por diante. Na nossa época, na minha e na tua, a gente voltava para casa, aí a mãe chamava, diga, ai filho, está na hora de voltar. Não, mãe, mais um pouquinho. A gente vinha vermelho de barro dos pés, na rua, né? Brincando na rua. A gente pegava sol. Você vê, hoje as crianças não pegam sol, né? Eu sou pai e avô, eu tenho uma filha de 16 anos de idade. Eu apelidei ela a menina do quarto. Ela fica o dia inteiro no computador. Então eu dou suplemento para ela de vitamina D. Porque senão elas ficam com o seu sistema imunitário deprimido e pode ficar aumenta a vulnerabilidade para infecções. E a patogenia do infarto não depende só de aterosclerose, mesmo porque um jovem não tem aterosclerose nem arteriosclerose. Existem outras situações que podem provocar situações de infecções, vírus também pode provocar alterações ao nível da parede celular e formar um infarto. Conhecer os sintomas e procurar ajuda pode evitar complicações. Sintomas podem ser os clássicos, né? Uma dor no peito. A gente conhece aquela dor clássica no peito, aperto precordial, com irradiação para o dorso, para o queixo, para o estômago, para o braço. Ou, às vezes, uma fisgada no peito que você não valoriza. Se você for um diabético, o diabético tem suas terminações nervosas alteradas para a percepção da dor cardíaca. Então, às vezes, ele tem um pouquinho de falta de ar. Passou.
Aí ele não valoriza, não dá bola. De repente, o sujeito está infartado. Não é incomum eu vir aqui, mulher ou homem, né, que tem sinais de cicatriz de infarto no eletrocardiograma, e eu pergunto assim, escuta, quando é que você teve esse infarto? Que infarto, doutor? Nunca tive infarto. Ele teve infarto, chamado infarto silencioso. Ele teve um infarto, mas a manifestação clínica foi tão mínima que ele não valorizou. Então, você tem que valorizar, ainda mais se você tem história na tua família, né? Se você tem história de colesterol alto, triglicerídeos, se você tem uma glicemia elevada, uma taxa de açúcar elevada, nós temos que valorizar isso. E hoje, nosso poder de diagnóstico melhorou muito, nós temos assim, a quantidade de exames que nós estamos à nossa disposição, e o arsenal terapêutico que nós temos para aumentar a qualidade com quantidade de vida é uma coisa fora do comum. Eu sou bem antigo aqui em Foz do Iguaçu, já estou aqui há uns 200 anos, então eu lembro que quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, os recursos que a gente tinha para fazer diagnóstico e para terapêutica, nossa, a alteração foi como assim, da água para o vinho. Hoje nós nos sentimos muito mais empoderados para tratarmos de forma adequada e correta qualquer tipo de doença, mas o indivíduo tem que estar atento a isso aí, sabe? Não interpretar. Nós somos todos um pouquinho médico, um pouquinho... Então, aí fica interpretando, e às vezes de maneira equivocada. Procure seu médico, é melhor. As mulheres que estão entrando na menopausa precisam ficar atentas. O doutor Odilon afirma ainda que é mito dizer que as mulheres não têm infarto. Mulheres a partir de 40 anos de idade, principalmente quando ela entra na menopausa, que a mulher até a menopausa, ela, por proteção hormonal, a incidência de infarto é muito pequena. Depois, quando ela entra na menopausa, existe uma mudança hormonal e ela fica mais predisposta e os riscos quase se igualam em relação ao homem, a incidência de infarto. Então quer dizer que mulher não ter infarto é mito? Não, é mito, a mulher tem infarto, e mulher jovem também infarto, entende? Não necessariamente por aterosclerose, que é placa de colesterol, de placas dentro das artérias coronárias, isso é difícil. Mas pode ter por infarto por trombose. Sim, um trombo no interior da artéria é infarto. E aí você vai para uma cinecoronariografia, você dilui aquele coágulo, a pessoa recupera o fluxo sanguíneo interno e ela fica bem. Eu teve 3 pacientes ao longo da minha vida com trombose, mulheres jovens, antes da menopausa, que infartaram por trombose, por influência medicamentosa, né, que fizeram um infarto de origem trombótica. Em mulheres é mais raro o infarto, mas quando acontece, às vezes ela é fatal, por conta de uma condição anatômica, né? A mulher tem uma artéria coronária, às vezes, mais estreita e mais curta do que o homem. E o homem, por condição de trabalho e tudo mais, às vezes ele tem mais circulação colateral, ele tem um infarto, ele pode sobreviver melhor ao infarto. O cardiologista ressalta a importância da prevenção e a mudança de hábitos alimentares. Olha, você tem que fazer da tua alimentação o teu remédio. Então, comer de maneira saudável. O teu prato tem que ser colorido. Você tem que comer frutas, verduras, diminuir mais o consumo de carne vermelha, entende? Não que você vá abolir, mas diminuir as frituras, as gorduras, diminuir os alimentos à base de farinha, porque é um grande causador de diabetes e esteatose hepática. As pessoas acham que é só o colesterol. Não, mas é a farinha. Então, procurar estar dentro do teu peso, fazer exercício. Digamos assim, o tripé da saúde do indivíduo para alcançar longevidade com qualidade de vida é uma alimentação saudável, do tipo mediterrâneo, tá? Fazer exercícios com regularidade, estabilidade emocional. Se você está feliz com aquilo que você alcançou ao longo da tua vida financeira, você não precisa ser milionário, rico, mas se você está feliz com aquilo que você alcançou, está satisfeito, se você tem uma família que você convive harmoniosamente, e aí está o pulo do gato para uma longevidade. Porque a sensação de estar bem, de estar... Felicidade não existe de todo, assim, o tempo todo, mas você tem mais momentos de felicidade. E outra coisa importante, oração. Isso aí faz com que a gente prolongue a nossa vida. AVC e infarto são as doenças que mais matam atualmente. O especialista explica qual a diferença entre eles. O AVC pode ser 2 tipos, isquêmico ou hemorrágico. É um trombo que se instala dentro de um coágulo, às vezes uma arteriosclerose, que ele rompe aquela placa e forma um coágulo, acontece o AVC isquêmico, onde a sobrevivência é maior.
E o AVC hemorrágico é quando uma artéria se rompe, às vezes um pequeno aneurisma se rompe dentro do cérebro, a incidência de sobrevivência cai bastante. A sobrevivência é em torno de 5%. Mas hoje em dia, nós temos aqui em Foz do Iguaçu um hospital maravilhoso, né, que é o Hospital Costa Cavalcante, que dá esse suporte. E nós temos, por exemplo, quando é um AVC isquêmico, nós temos protocolos que você injeta substâncias que diluem aquele coágulo lá dentro e você recupera. Recupera sem sequelas, né? E o infarto é a mesma coisa. Você faz eu lembro quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, o indivíduo infartava, se era de coronária esquerda, tinha que rezar, porque raramente sobrevivia ao infarto. Nós não tínhamos uma hemodinâmica onde você leva esse indivíduo até uma sala de hemodinâmica, que você abre a artéria e coloca um stent, você restabelece o fluxo. Então, depende do tempo que você é atendido, você recebe e fica com sequelas mínimas. Antigamente, quando o indivíduo infartava, meu Deus do céu, tomava aí 2/3 do coração, o indivíduo praticamente ficava inválido. E hoje nós temos recursos medicamentosos que mesmo esses que tiveram um infarto com uma grande área de extensão de comprometimento da área de necrose, você consegue ter uma vida digna. Então, muito melhor hoje, né, gente? Mas eu continuo insistindo, faça da tua alimentação o teu remédio. Isso é importante para você ter vida longa com qualidade. A seguir, cerca de 925 mil passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu no primeiro semestre de 2023. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. E agora a gente fala de notícia boa para o turismo aqui de Foz do Iguaçu e toda a região. Cerca de 925 mil passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu no primeiro semestre de 2023, número 42% maior do que o registrado no mesmo período de 2022. A expectativa é animadora para o ano. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, administrado pela CCR Aeroportos, registrou um crescimento significativo do número de passageiros nos primeiros 6 meses do ano, entre janeiro a junho de 2023. 924.632 passageiros circularam pelo terminal. O aumento em comparação com o mesmo período de 2022, quando 649.435 passageiros estiveram no aeroporto de Foz do Iguaçu. É de 42%, os feriados prolongados, ampliação de oferta de passeios, atrativo de turismo, de eventos e uma vez mais frequente foram os fatores que impulsionaram os bons números. E agora a gente traz as notícias do esporte. Fala André, tudo bem? Como é que você tá? Já vamos começar falando sobre vôlei, porque desde que se tornou assistente técnica no time do Minas em 2021, na comissão técnica do técnico Nicola Negro, a Sheila afirmou ter descoberto o prazer em ensinar. Nessa semana, a bicampeã olímpica foi anunciada pela Confederação Brasileira de Vôlei como assistente da seleção. Para o mesmo cargo na seleção masculina, o escolhido foi André Heller, campeão olímpico em Atenas em 2004. E falando de basquete, o astro grego Giannis Antetokounmpo não vai competir na Copa do Mundo de Basquete. O jogador do Milwaukee Bucks passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e não teve a liberação médica para a competição que começa no dia 25 de agosto. Mesmo com a ausência de Giannis, a seleção grega contará com seus irmãos Kostas e Tanais, que também jogam no NBA.
A Grécia enfrentará Estados Unidos, Jordânia, Nova Zelândia na fase de grupo. E falando de futsal, o Foz Cataratas Futsal vai entrar em quadra no sábado contra o Sport Futuro pela 19ª rodada da Liga Futsal. O Azulão da Fronteira é o 11º colocado da competição com 24 pontos e quer a vitória para se manter dentro dos 16 clubes que vão estar na próxima fase da competição. Vale lembrar que dos últimos 5 jogos foram 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. A partida começa às 8h30 da noite. E falando de futebol de campo, vamos para o mercado da bola, viu? Porque o Neymar, o maior nome do futebol brasileiro dos últimos anos, está de saída do PSG da França. O clube de Paris informou que não pretende contar com o jogador para a próxima temporada e está negociando com os outros clubes. O Barcelona é o grande favorito para contar com o jogador em seu time, mas tudo depende da condição financeira do clube catalão. O jogador já recusou uma proposta milionária do mundo árabe. E falando de campeonatos sul-americanos, vamos falar das quartas de final da Copa Sul-Americana, que já estão definidas e 5 brasileiros seguem na disputa. O São Paulo vai enfrentar a equipe da LDU de Quito, clube que já foi campeão da Libertadores. Já o Botafogo terá um páreo duro pela frente, vai enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina. Outro clube que vai fazer confronto contra nossos irmãos é o Corinthians, que fará o duelo contra o Estudiantes de La Plata. E também teremos um jogo totalmente brasileiro entre América Mineiro e Fortaleza. As primeiras partidas estão marcadas para o dia 22 de agosto. Falamos de Sul-Americana, vamos falar de Libertadores também, porque já estão definidas as quartas de final da competição e 3 brasileiros vão seguir na disputa. O Internacional vai enfrentar a dificuldade da altitude de La Paz e vai enfrentar o Bolívar da Bolívia. O Fluminense poderia ter um clássico carioca nessa rodada, mas o Olímpia surpreendeu o Flamengo e fará um confronto contra o time do Rio de Janeiro. E o Palmeiras irá enfrentar o Deportivo Pereira, clube colombiano que nunca tinha jogado a competição até essa temporada e vem superando as expectativas. Os jogos estão marcados para o dia 23 de agosto. E para encerrar, vamos falar de Copa do Mundo Feminina, viu? Porque a Espanha e a Suécia farão uma das semifinais da competição. As suecas superaram o Japão, que até então era a única seleção invicta do torneio. Já a Espanha venceu a Holanda na prorrogação por 2-1. A outra semifinal ainda vai ser definida e a Inglaterra vai enfrentar a Colômbia, uma grata surpresa do torneio, e as anfitriãs australianas vão enfrentar as favoritas francesas. Os jogos da semifinal estão marcados para os dias 15 e 16 de agosto. Eu volto com você, André. E agora a gente fala que o posto de identificação da Polícia Civil no Catuai Paládio tem atendimento especial nesse sábado. A administração do posto de identificação informa que o expediente será entre as 10 da manhã e as 6 horas da tarde. Trata-se de uma ação diferenciada específica para a data, onde os cidadãos que realizarem agendamentos pelo site policiacivil.pr.gov.br terão acesso aos serviços. Nesse dia, informa-se que a administração não serão feitos atendimentos prioritários ou a entrega de documentos, apenas atendimentos agendados antecipadamente. E agora a gente fala que os universitários dos cursos da área da saúde da UDC Unidade Vila A estão aproveitando a Semana de Congressos Internacionais. A UDC Unidade Vila A recebeu a presença ilustre do professor Dr. Luciano Sasso, que apresentou o tema de inovação na saúde e na educação para os cursos de farmácia e biomedicina. Importante esse contato para ver a vivência fora também do Brasil, como que ocorre a metodologia de ensino, né? E o professor falando hoje sobre as tecnologias, sobre esse desenvolvimento que a gente tem presenciado e trazendo essa importância também para o meio de ensino nosso e os futuros profissionais aqui entendendo e ouvindo isso é de grande relevância. Os acadêmicos receberam também uma palestra mestrada pelo professor e perito criminal da Polícia Federal, Fernando Augusto de Freitas. Eu vou falar sobre as áreas de atuação do perito criminal, para que os alunos tenham uma noção das diversas possibilidades de atuação depois de formados. Porque os alunos, eles muitas vezes não sabem em que áreas a Polícia Federal atua e onde eles poderiam atuar também depois de formados. Então abre uma perspectiva de novos campos de atuação, essa que é a importância. Além de palestras, foram realizados também mini cursos para o curso de fisioterapia, sobre injetáveis que podem ser usados na profissão e como manuseá-los, e também sobre kinesiotaping. O curso consiste em aprender técnicas de aplicação de fitas kinésio,
que são usadas para acelerar a recuperação de lesões. E o DC Notícias Web dessa sexta-feira vai ficando por aqui, agradecendo a sua participação, a sua companhia e convidando você a curtir também as nossas redes sociais oficiais. Ótimo final de semana para você, um feliz Dia dos Pais. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá!